Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Hilton Rocha, cofundador da Mesh Engenharia, e a gente vai começar agora o segundo episódio do nosso workshop especialista em subestações, onde nós vamos aprofundar no passo a passo de como elaborar um coordenograma no padrão da concessionária em apenas 10 minutos. Além disso, associado ao conhecimento de projetos de subestações, você vai entender como é possível faturar em 2 dias de trabalho o equivalente a um mês inteiro de trabalho de um engenheiro eletricista. Através dos 5 passos que eu vou aprofundar com você nessa aula de agora, você vai entender como você mesmo pode elaborar esses projetos e também como alunos que já nos acompanham estão conseguindo alcançar também esses resultados. Olá pessoal, bom dia. Eu me chamo José Gomes, sou engenheiro eletricista. Quero passar para vocês aí a experiência que eu tive aí com a Mesh Engenharia, né? A pessoa do Hilton Rocha, pessoas excelentes, sabe passar o conteúdo, sabe ensinar bem, ministra bem o conteúdo. Eu estava sem nenhum serviço, né? Iniciei o curso, né? Daí apareceu um coordenograma para mim trabalhar em conjunto com os técnicos lá da minha cidade. E daí rapidamente apareceu 5 projetos de subestações de 500, né, a 2.500 kVA, certo? E rapidamente também uma empresa no segmento de engenharia elétrica me convidou para tomar conta de um contrato aqui no Rio Grande do Norte, para ficar junto aí dando um apoio na manutenção em subestações do Grupo Neoenergia na área de concessão Cosern, tá? Então, quero dizer para vocês que valeu a pena, foi o melhor investimento que eu pude fazer, certo? E que está tudo bem encaminhado, né? Estamos trabalhando aí incansavelmente, muito serviço, muita obra. E eu só tenho a agradecer aí ao Hilton, ao Rocha, né? A Mesh Engenharia e aos colegas aí da turma, uma turma dinâmica, uma turma boa. Os camaradas sabem acolher a gente muito bem, sabem passar o conteúdo. E é isso aí, pessoal. Na aula 1 desse evento, que foi liberada na segunda-feira, está disponível para você aqui na parte superior dessa página. Também eu mostrei para você como nós identificamos essa oportunidade no segmento de subestações e como eu e o Rocha, através de sua experiência, compusemos uma solução totalmente prática para a área de estudos de proteção e projetos de subestações. Então, se você ainda não assistiu a aula 1 desse nosso evento, recomendo fortemente que você volte lá, assista ela primeiro e depois retorne nessa, para você entender qual foi a trajetória e a metodologia para a gente chegar nessa solução e que você também entenda um pouco da oportunidade que existe no mercado de subestações, esperando somente a sua ação. E antes de entrar no conteúdo técnico que a gente vai falar dos 5 passos nessa aula, eu gostaria de agradecer aos comentários de todos vocês que estão participando e engrandecendo esse evento, tirando as suas dúvidas ou dificuldades. Nós estamos respondendo a simplesmente todos os comentários para que possamos crescer juntos com esse evento. E se você ainda não sanou a sua dúvida, basta deixar aqui a sua dúvida ou dificuldade, ou até mesmo o que você gostaria de aprender na área de projetos de subestação e estudos de proteção, que a gente vai responder absolutamente todas, pois nós estamos dedicados a ajudar os profissionais como você que estão comprometidos com o seu futuro e a sua carreira profissional. Então vamos lá começar o nosso conteúdo técnico para que você possa seguir esses 5 passos e obter você mesmo os seus resultados com projetos de subestação e estudos de proteção. O nosso passo a passo, pessoal, ele inicia-se com a consulta prévia. Nessa consulta prévia, a gente vai ver se há disponibilidade para atendimento naquele cliente. Mesmo que seja uma subestação que você está projetando, uma subestação interna, você tem que ver se a concessionária vai conseguir atender para aquela nova demanda daquele cliente, se ela vai conseguir expandir a carga dela. Afinal, ela está criando uma nova subestação para ela expandir uma carga dentro da planta industrial, então você tem que fazer uma consulta prévia junto com a concessionária e a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui, tá ok? O segundo passo, a gente vai tratar do levantamento, onde a gente vai tratar de todas as informações fundamentais para executar tanto o projeto quanto o estudo de proteção. Vocês vão ver que existem informações muito críticas que vão definir o seu projeto.
e é importante que você saiba quais são essas informações para você não chegar lá na frente e ter um retrabalho por falta de informação, retornar e mudar toda a diretriz do seu projeto. O terceiro passo são os cálculos, onde a gente vai fazer propriamente o estudo da proteção e definir os equipamentos que serão utilizados na subestação, seja TP, TC. Por que a gente faz o estudo primeiro, pessoal? Porque definidos os equipamentos, a demanda, contratados os transformadores que vão ser instalados, fazemos o estudo e já define os TPs e os TCs. E depois a gente só vai para a etapa de desenho, vamos dizer assim, propriamente dita, e do memorial descritivo, tá ok? Essa é a etapa 3, é a etapa de cálculo. A etapa 4 é a etapa de projeto propriamente dita da subestação. O estudo já está pronto, os equipamentos já foram determinados. Agora a gente vai para a etapa 4, que é propriamente a parte de projeto. CAD em si, memorial descritivo e lista de materiais, que está nessa etapa de projeto da subestação, que a gente vai tratar mais sobre isso, tá ok? E o último passo, que é o quinto, que a gente chama ele de homologação. Não necessariamente vai ser uma homologação junto à concessionária, pois quando está se tratando de subestações ou estudos de proteção para a concessionária, você tem que submeter esse documento para avaliação da concessionária para ver se ela vai permitir que aquele cliente entre no sistema dela. Isso é para subestações de entrada. Para as subestações internas do cliente, a concessionária não precisa ter o aval da concessionária. Você tem que respeitar somente as normas ABNT 14039, principalmente. E aí você vai submeter essa etapa de homologação, você vai submeter ao crivo do cliente. Ele vai avaliar aquele projeto, se está conforme ele queria ou não, se ele quer alguma outra, vamos dizer, algum outro requisito que ele não te falou, ou que depois que ele viu o projeto, que ele viu que seria necessário, para ele poder te informar e você fazer uma alteração para ele e, enfim, emitir a revisão final. Então vamos agora para o nosso primeiro passo, que é a etapa de consulta prévia. A primeira coisa que você deve fazer com o cliente, pessoal, é uma reunião inicial para definir cargas, como que vai ser a planta dele, aquela nova subestação que ele está interna, qual que é a característica, quais são os tipos de equipamentos que ela vai alimentar, para você definir qual que tem que ser as configurações, as capabilidades, vamos dizer assim, as limitações dos seus componentes, dos seus equipamentos da subestação e para você entender o projeto dele, para você atendê-lo da melhor maneira possível. Dada essa reunião inicial, você já vai ter boas orientações de como vai ser esse projeto, para você definir orientações de como você vai fazer a subestação para atender o que ele necessita. Outra coisa muito importante que tem que estar nessa etapa inicial, que é uma parte de consulta prévia, vamos dizer assim, para você fazer essa consulta prévia junto à concessionária, é que você vai precisar dos dados do cliente, razão social, CNPJ, onde fica a instalação dele, telefone de contato, pois em se tratando de projetos de subestações novas ou até mesmo existentes, que você quer fazer uma ampliação de carga ou a instalação de uma nova carga, a concessionária muitas vezes tem que verificar se ela pode atender aquele cliente. Há concessionárias que pedem um documento, né, que você faz uma consulta, ou então você já submete o projeto para a concessionária e aí ela vai fazer a avaliação técnica se ela consegue te atender, consegue fornecer aquela energia que você está passando para ela. Dessa forma, você vai precisar de uma relação de cargas mínima. Para se você tiver que fazer essa viabilidade técnica, essa análise de viabilidade técnica, viabilidade de atendimento, você tem que encaminhar para ela essa relação de cargas do cliente, claro, tudo demandado, para ela ver se ela consegue ou não atender aquele cliente e você dá um passo a mais para fazer o projeto e submeter. Há concessionários que você não tem que fazer essa consulta, você já manda o projeto, então, dado isso, você já vai fazer o projeto e mandar. Agora, se é um cliente que é existente, ele já tem uma subestação de entrada, agora ele quer fazer uma expansão de carga, é importante também que você consulte a concessionária, pois às vezes ele está contando com aquilo ali. Então, na primeira etapa, se ela não te pede um formulário de viabilidade técnica para ela ver se ela vai suportar aquele cliente no sistema dela, você mande primeiro um projeto da subestação de entrada desse cliente para ver se ela vai conseguir atendê-lo, tá ok? Ou então você entra em contato e peça essa solicitação, peça uma reunião junto à concessionária. Mas sempre a concessionária vai estar envolvida, pois é ela que vai ter que fornecer a energia, a potência lá na entrada. E acaba que se você aumenta uma subestação nova interna e você não tem aquilo que a concessionária não consegue fornecer, você tem um gargalo ali na entrada e acaba que ele vai fazer um projeto todo e não vai conseguir executar, porque a concessionária não vai conseguir atender ele mesmo, ele tendo já uma subestação. Tranquilo?
e os níveis de curto-circuito, que é muito importante para a definição de parâmetros de proteção e até mesmo dos equipamentos, como disjuntores, chaves seccionadores, que têm capacidade de seccionamento. Tá ok, pessoal? Vamos para agora a próxima etapa. Na próxima etapa, a gente vai tratar do levantamento. A gente fez uma consulta prévia, analisou com o cliente em reunião inicial, viu com a concessionária se estava tudo certo, se ela consegue atender aquele cliente. A gente vai fazer o levantamento dos dados importantes no local. Primeiro, o cliente tem projeto da subestação? Não tem, por exemplo, no caso de uma modificação, ele provavelmente já vai ter os projetos. Você solicita para ele para ter a documentação para você fazer as alterações, que pode facilitar muito o seu trabalho, tá ok? Claro que é importante que você adeque para os critérios de projeto do seu escritório aí, ou que você adota, tranquilo? Muito importante, no caso de uma subestação existente, a gente tem que analisar o ramal de entrada, o posteamento na rua, para ver qual que vai ser o ponto mais adequado para você fazer essa derivação da rede da concessionária. Então, é muito importante que você observe, pois isso vai definir a localização da subestação muitas vezes. Por quê? Há distâncias limites para as subestações do padrão da concessionária que essa subestação possa se localizar dentro da instalação do seu cliente. Nesse caso aqui, por exemplo, ela está mais perto desse posteamento aqui. Então, você tem que verificar se vai conseguir te atender. No caso de uma subestação nova. No caso de uma subestação existente, você pode posicionar dentro da planta dele da maneira que o projetista definir, que você definir junto com o seu cliente também. Pois às vezes ele vai falar para você, ó, eu tenho aqui um novo galpão que vai ser instalado aqui. Então, você tem, claro, que observar o centro de carga, né? Você não vai te colocar muito longe desse galpão, de forma que fique muito caro você alimentar essa nova carga que ele está colocando, esse galpão. Por exemplo, então, para a localização da subestação, você tem que observar esses pontos na etapa de levantamento junto com o seu cliente. E ele tem que te passar qual vai ser a finalidade daquele novo consumo, para você dar recomendações para ele com relação ao posicionamento da subestação dentro da propriedade. Muito importante você se atentar às divisas também. Nesse caso aqui, como vocês observaram, o posteamento fica desse lado. Em qualquer dos dois lados, eu teria uma distância para a subestação de entrada que poderia atender os critérios da concessionária. Mas é muito importante você atentar também com relação a, por exemplo, edificações com estruturas explosivas próximas, então você tem que tomar cuidado. Então tem que conhecer a planta do cliente para você determinar a localização da subestação e na etapa de levantamento que você tem de observar isso, tranquilo? Muita atenção às divisas da instalação. Quando você tem dois clientes sendo atendidos pela concessionária, é importante que você tenha separação por divisa desses dois clientes, pois normalmente você não pode ter o mesmo cliente atendido por duas subestações de entrada. Normalmente, há condições e exceções, assim, mas normalmente você tem que observar isso, então você vai ter que ter divisa. Por exemplo, aqui, que eu tenho um mesmo cliente, porém ele quer ser atendido por duas subestações pela concessionária, ele tem que ter uma divisa aqui se separando para ele poder falar para a concessionária que se tratam de dois clientes distintos, mas é do mesmo proprietário. Por que ela faz isso? Para que você não derive aqui e não configure de maneira diferente esses clientes dentro da concessionária, tranquilo? Nível da rede, muito importante observar o nível da rede, pessoal. Se ela está no mesmo nível da indústria que vai ser atendida ou se ela está em um nível abaixo. Então, você vai ter que fazer a elevação dessa rede aqui no local para você atender esse cliente. Então, é mais uma característica técnica que você tem que observar, que vai ter que ser adaptada lá no local para atender o seu cliente. Então, tome cuidado com esse ponto. O outro ponto que você tem que definir é o seguinte: o ramal de entrada vai ser aéreo ou esse ramal de entrada vai ser subterrâneo? No local, você vai ver se as condições não permitem que ele seja subterrâneo. Às vezes, por alguma interferência, ele não há como esse ramal ser subterrâneo. Então, você talvez tenha que fazer um ramal de entrada aéreo, seja por subestações de 6 metros de altura, ou seja, por um poste localizado dentro da propriedade do cliente. E aí, lá dentro, você faz a derivação para que ele entre subterrâneo dentro da edificação de rebaixamento de tensão do cliente, que vai ser a subestação, ou elevação também, se for um cliente de
geração. Então é muito importante que você veja as limitações para a entrada subterrânea ou aérea para você definir qual que vai ser o tipo de entrada para esse cliente. Nesse caso aqui é entrada subterrânea, nesse caso é uma entrada aérea ancorada ali que vai fazer a entrada na subestação. Tranquilo? Transformadores. É fundamental que você defina também os transformadores, né, com base no levantamento de cargas que você está fazendo, ou então você faça o levantamento desses transformadores, pois às vezes o cliente ele já tem o projeto da nova instalação demandado e já definidos os trafos que vão ser localizados, ou seja, a potência total instalada. E você vai fazer só o projeto propriamente dito da subestação. Então, é importante que se levante todos os dados de placa desse equipamento, como tensão nominal, potência nominal, impedância percentual desse equipamento, para que você tenha informações suficientes para começar o estudo e definir, por exemplo, qual que vai ser o transformador que você vai utilizar, fabricante, posicionamento dele na subestação, que vai impactar diretamente nas dimensões do cubículo da subestação que você está projetando. Então, muita atenção a isso e tenha muito cuidado, ok? E o levantamento de cargas, como eu falei, vocês já tem que ter uma relação de cargas do cliente. Seja você, se é uma subestação existente, você vai fazer uma ampliação, fazer o levantamento manual, demandar aquelas cargas. Pode ser você ver também com base nas contas do cliente, né? Que ele pode ter já contas que você consegue ver uma demanda média que ele já tem utilizado. E aí você só adiciona a nova carga demandada, que é com essa nova expansão, né? Ou então uma instalação nova, no qual o cliente já tem um projeto, tem os equipamentos que vão ser instalados e você vai ter que fazer a demanda dessa instalação para encaminhar para a concessionária no quadro de cargas. É muito importante que você encaminhe isso, tá ok? Na etapa de levantamento, esses são os passos mais importantes para tanto os projetos de subestações quanto o estudo de proteção. Algumas coisas que você tem que observar também, talvez, no estudo para instalações existentes, é que às vezes a subestação você vai fazer só um aumento de demanda. Então, o que você tem que avaliar? Pegar todos os dados de placa dos TCs existentes, dos TPs existentes já instalados no cliente, pegar o modelo do relé de proteção, pois às vezes você vai ter um cliente que ele só tinha 50-51, que é proteção por sobrecorrente, mas ele quer colocar um gerador que vai entrar em paralelo com a concessionária, por exemplo, no horário de ponta. E aí você vai ter que prever também uma função 32 e para algumas concessionárias até 67. Tranquilo? E para a subestação interna, às vezes você vai querer proteger o gerador mesmo, proteger a barra do cliente, então você tem que observar que o relé vai mudar. Aquele, por exemplo, um Pexton 7104 que tem só 50-51, você vai ter que pegar, por exemplo, um RP6000 que tem 50, 51, 32, outras funções que vai atender aquela instalação. Então, levante todos os dados, se for uma instalação existente, dados de placa e modelo e fabricante de todos os equipamentos. Não se esqueçam, pois isso vai ser fundamental. E uma coisa muito importante, foto, filmagem nunca é demais, pois ajuda demais para você lembrar daquele levantamento que você fez. Anotação, prancheta, isso aí não tem nem o que falar, é fundamental, tá ok? Vamos agora para o nosso próximo passo. Para a gente iniciar a definição do nosso coordenograma de proteção, primeiro nós temos que calcular algumas grandezas. A primeira dela é a corrente de partida, mas a gente tem que entender primeiro o conceito de demanda. Imagina que eu tenho uma ponte e um trem, ok, que tem 70 vagões. Cada vagão desse trem tem 10 metros. Imagine que essa ponte tem 70 metros. Se você, como observador parado, vê esse trem passando, você só vai ver simultaneamente naquela ponte 7 vagões, mesmo que esse trem tenha 70 vagões. Isso é o equivalente a uma instalação. Mesmo que a instalação tenha os 70 vagões, ou seja, uma carga instalada de 70 kW, você vai ver só passando simultaneamente 7 vagões, ou seja, 7 kW. Por quê? São as solicitações simultâneas que aquela instalação faz. E é isso que é demandar, é isso que é a demanda da instalação. E é o que a gente tem que definir para a concessionária e vai ser primordial para a gente fazer o nosso estudo de proteção, pois é com base nela que a gente vai definir a nossa corrente de partida, que é a demanda da instalação, ou seja, as solicitações simultâneas elétricas do sistema do cliente em termos da potência ativa, dividido pelo fator de potência, vezes o inverso da tensão do sistema em kV, nesse caso aqui, raiz de 3, e um fator K.
pois a corrente de partida a gente normalmente deixa uma margem, que é a margem que está prevista na ANEEL 414, que são os 5% de ultrapassagem que o cliente pode ter. Então, normalmente a gente coloca esse fator K de 1,05, ou seja, 5% acima daquela demanda que a gente calculou para o cliente e que vai ser a demanda contratada para ele. Só que é o seguinte, imagina que o cliente tem uma demanda contratada no horário de ponta e no horário de fora de ponta. Você deve utilizar a maior demanda para a definição da corrente de partida do seu relé de proteção. O outro ponto muito importante que a gente tem que determinar são as correntes de magnetização dos transformadores. Todos os transformadores, quando eles são energizados, eles têm um pico de corrente que ela é superior à sua corrente nominal, que varia em torno de 8 a 12 vezes, dependendo se você tem um transformador a óleo ou um transformador a seco, tá ok? Então, como vocês podem observar aqui, a corrente dá um pico e ela vai tendendo para o seu valor nominal ou a vazio, vamos dizer assim. Esse transitório dura em torno aí de 6 ciclos, que dá aproximadamente ali 0,1 segundo. Então, você tem que ajustar a sua proteção para que ela entenda que isso é uma corrente de magnetização e tem que permitir essa magnetização, pois se ele não magnetizar, ele não liga, mas também se passar muito disso, ou seja, do valor dessa magnitude de corrente, ou se essa corrente permanecer por muito tempo, o relé tem que tirar e você tem que entender isso. E você define a corrente de magnetização do trafo. Com base na corrente de magnetização, você define a corrente instantânea, pois o que você está protegendo dentro de uma subestação normalmente é o transformador, com o relé principal. A corrente instantânea, pessoal, ela vai definir a proteção por faltas, normalmente curto-circuito. Quando a corrente eleva muito, com características de curto-circuito, normalmente é a unidade instantânea que tira, pois um curto tem que ser tirado o mais rápido possível, pois ele tem uma capacidade destrutiva muito grande para os componentes que não são feitos para operar continuamente com aquela corrente de curto-circuito. O outro ponto é o seguinte, é a corrente ANSI que tem que ser determinada. Assim como qualquer outro equipamento, os transformadores têm uma limitação. Imagine que você tem uma tomada e você ligue ela e eleve a sua corrente para uma capacidade muito superior à isolação. O que vai acontecer? Vai derreter esse isolamento, podendo fechar um curto e ter consequências muito piores. Como qualquer outro componente material físico, os transformadores também têm a sua limitação física. E a gente determina ela através dessa corrente ANSI, que é uma corrente que a gente define por quanto tempo esse trafo vai aguentar essa corrente, normalmente em torno de 2 segundos, para que a gente não deixe isso acontecer. Então, o relé tem que deixar o transformador magnetizar, porém, ele não pode deixar que o transformador estrague, ou seja, essa corrente ANSI não circule nele pelo tempo maior que ele foi projetado para aguentar essa corrente, pois senão pode levar a uma destruição permanente do equipamento. Próxima etapa que a gente faz é o dimensionamento do TP. Quanto ao dimensionamento do TP, há 2 pontos muito importantes que você tem que observar e que estão na placa dele. Primeiro, são as potências de exatidão, 0,3P75. O que isso aqui quer dizer? Se você alimentar um equipamento de até 75 VA, o TP garante uma precisão de até 0,3% na transferência do sinal de tensão do primário para o secundário do equipamento. Então, se você está mandando sinal para um equipamento de proteção, você tem que garantir que você não supere essa potência de 75 VA. No entanto, se você estiver utilizando o TP para a alimentação de circuitos auxiliares, como por exemplo iluminação, tomadas ou até mesmo alimentação de circuitos de comando, motorização de disjuntores, você tem que observar a potência térmica de 500 VA. É importante que você não ultrapasse isso, pois você vai danificar o equipamento. Termicamente, ele vai acabar queimando e até fechar um curto. Então, basicamente, para proteção, eu tenho que respeitar a potência que garante a exatidão e para alimentação, a potência térmica. Não utilize para a mesma finalidade TPs, para ele alimentar os equipamentos, as fontes auxiliares e também para fornecer sinal de tensão, pois ele não vai entregar com precisão o sinal para o relé de proteção e aí ele vai comprometer a sua operação. Dimensionamento do TC, pessoal. Aqui, basicamente, 2 fatores muito importantes devem ser observados. O primeiro dele é a saturação e o segundo é a sensibilidade. A saturação a gente observa através da característica nominal dele, que é a
tensão de saturação que vem na placa. O que é esse 10B100 aqui na placa? O 10 é a exatidão do equipamento, é a exatidão de corrente que ele transfere do primário para o secundário, ou seja, ele mantém com precisão, respeitada as suas características nominal, uma transferência de corrente do primário para o secundário com até 10% de erro, para mais ou para menos, ok? E B quer dizer que ele é um TC de baixa impedância, normalmente utilizado os TCs de proteção de baixa impedância, tá? E a tensão de saturação, que é 100 volts. O que satura TC não é a corrente, indiretamente é, mas o que a gente mede é a tensão de saturação. E é essa tensão de saturação de placa que não pode passar caso o TC seja submetido ao curto-circuito, e aí esse é o critério de saturação. O critério de sensibilidade é com relação à corrente nominal. É interessante que a corrente de partida, ou seja, a menor corrente que for sensibilizar o relé, seja superior a 10% à corrente primária. Ou seja, a menor corrente que você for ajustar no relé tem que ser superior a, nesse caso desse relé, que é 500 para 5, a 5 amperes, a 50 amperes. Então, respeitem isso, pois tem relés de proteção que não permitem. Então, para o dimensionamento do TC, são basicamente 2 critérios. A gente vai ver tudo isso lá na próxima aula, eu fazendo esse dimensionamento passo a passo com você, utilizando a planilha, tá ok? Dial de tempo. O dial de tempo é o atraso intencional que a gente coloca no nosso relé de proteção, e a gente que vai definir esse atraso, para que ele coordene com o sistema, ou seja, para que ele permite o transformador energizar, para que o transformador não queime pelo fato da corrente ANSI estar circulando nele, para que tire os curtos-circuitos. Então, o dial a gente consegue manipular isso e também ajustando a unidade instantânea. A gente tem que definir o dial de tempo e ele parte um pouco da corrente de magnetização. Vamos ver isso também. E a coordenação propriamente dita, que eu já vou te mostrar agora como que a gente vai analisar essa coordenação. Agora, pessoal, é a etapa de coordenação. É uma das etapas mais importantes. Todas as etapas têm importância, mas essa é muito importante porque nós vamos verificar se todos aqueles cálculos e levantamentos que nós fizemos estão corretos, principalmente a parte de cálculo. Então, nós vamos verificar se o relé está protegendo adequadamente a instalação do cliente e se está coordenando com as curvas da concessionária, caso necessite. Nesse caso aqui, normalmente a gente vai ter a curva de fase do cliente, que é essa vermelha, que é a proteção de fase, e a gente vai ter a curva de neutro do cliente, que é essa curva verde contínua. Quando eu vou fazer a parametrização para a fase, o que eu tenho que atentar aqui no gráfico, no coordenograma? Primeiro, a unidade instantânea ela tem que estar acima da corrente de energização, que é esse ponto 8, que é a magnetização do sistema, vamos dizer assim, e ela tem que estar abaixo da 51. Então, a curva do cliente tem que estar envolvendo esse ponto 8 aqui, tá vendo? A unidade instantânea vai estar normalmente mais próxima e a temporizada, que é essa curvinha aqui, vai estar bem acima. A gente coloca em torno de 50 a 100 milissegundos de atraso de tempo ali, tá ok? Então, aqui você está vendo que ele está acima, então é um indicativo que esse cálculo foi feito da maneira correta e está coordenando ok. A gente tem também as correntes ANSI. Esse pontinho aqui, 12 e 10, e os pontos 9 e 11, aqui eu tenho dois transformadores iguais, são as correntes ANSI dos transformadores. Eu não posso permitir que o relé deixe essa corrente por um tempo superior a 3 segundos nesse caso, pode ser 2 segundos a depender da concessionária. Então, o relé tem que tirar antes. Se você pegar essa corrente aqui, ó, e seguir reto até aqui embaixo, aqui onde eu estou seguindo o mouse, você vai ver que o relé está atuando instantaneamente. Então, para aquela corrente, ele está tirando quase que imediatamente. Então, o transformador não vai ter problema. Ele poderia deixar até 2 segundos, mas o relé já tira na hora, quando dá aquela corrente, então está tranquilo, está protegendo. Outra coisa que a curva de fase tem que proteger são os curtos-circuitos bifásico e trifásico. Se você observar o ponto 6, eu tenho o ponto 4, eu tenho o curto-circuito trifásico, que é esse daqui, valor de 3.698 amperes. E eu tenho o ponto 5, que é o fase-fase, o bifásico, que é 2.328 amperes aqui, ó. Então, o meu relé tem que tirar esses curtos-circuitos instantaneamente, pois é um defeito grave no sistema. Olha, o relé de fase aqui está na unidade instantânea, tudo que está acima disso aqui, ele está tirando instantaneamente. Então, como essas correntes de curto-circuito estão acima, o relé está tirando instantaneamente. Verifiquei a curva de fase, está tudo ok, o meu relé está ok para a fase. Verificando o neutro, a gente tem que olhar só o quê? A unidade instantânea, ela tem que estar menor que o curto-circuito fase terra mínima e o curto-circuito fase terra máximo. Qual que é o valor do curto-circuito fase terra mínimo? 193 amperes, que é esse ponto 7.
O curto-circuito fase terra máxima é 2.809, que é esse ponto 6 aqui. Então, o meu relé está tirando tudo instantaneamente. Tudo que está acima dessa reta aqui, ele tira instantaneamente. Então, está coordenando. Algumas concessionárias, pessoal, eu tenho uma corrente de energização residual, que ela fica no mesmo alinhamento aqui do ponto 8. Então, eu tenho que fazer com que essa curva suba e fique na mesma altura aqui. Aí, eu tenho que fazer um ajuste aqui do dial de tempo, para ela ficar na mesma região aqui, ó, por exemplo, no 8. E aqui teria uma residual. Quem que pede isso? Energisa. Eu tenho que fazer esse tipo de ajuste para que fique acima da residual. E quando eu tiver a residual aqui, vai ser a mesma coisa para magnetização, para energização. Tranquilo? Pode acontecer também de eu ter que coordenar com a curva da concessionária. Nesse caso, o meu cenário vai ser um pouquinho diferente. Qual que vai ser o meu cenário? Eu vou ter uma curva aqui, exemplo da concessionária. E o que que eu vou ter que verificar aqui? Eu tenho que para uma determinada corrente de teste, eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, eu tenho a curva de fase da concessionária, que é essa tracejada vermelha, e eu tenho a curva do cliente. Para uma determinada corrente de teste, vamos pegar essa corrente aqui, ó, que está dando aqui 70 amperes, né? 10, 9, 8, 70 amperes. O relé da concessionária está operando aqui no ponto de cruzamento dessa reta aqui. Eu vou pegar aqui, vou puxar para cá, ó. Se eu vier aqui no tempo, ele está operando mais ou menos com 10, 20, 30, 40, 50 segundos. E para essa mesma corrente aqui, ó, que é 70 amperes, que aqui é o eixo de corrente, esse relé está operando com 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Então, eu tenho uma diferença aqui de 10, 20, 30, 40, 50, de 49,5 segundos de diferença. O tempo exigido pelas concessionárias, o máximo que você vê é 0,4 segundos de diferença de tempo de operação. Então, aqui está com muita folga. Então, o relé está coordenando. Se eu for verificar para neutro, a mesma coisa. Eu analiso curva de neutro com curva de neutro. Vou até desabilitar aqui as curvas de fase para não confundir a análise. E aqui a gente consegue desabilitar fácil, o que facilita a análise. Ó. Vou deixar só neutro. O neutro eu coloco uma corrente de teste. Só que nesse caso aqui, vou pegar aqui a unidade instantânea. Ó. O relé aqui já atua instantaneamente do cliente. E o relé da concessionária vai atuar com um tempo muito grande. Então, já está coordenando. O tempo entre eles é imenso. Então, eu verifiquei aqui a coordenação da curva do cliente de neutro com a curva da concessionária de neutro. Pode acontecer de eu ter que fazer essa verificação de coordenação das curvas de proteção do relé da concessionária e do relé do cliente. Feito isso, pessoal, todas essas verificações de curto-circuito e tudo mais, e coordenação com a da concessionária, eu passei a etapa de coordenação. Isso indica que todos os meus cálculos foram feitos da maneira correta, tá ok, pessoal? E se eu quiser fazer alguma alteração no parâmetro para eu poder coordenar, eu faço a alteração. Aqui já não está coordenando, tá vendo? Está abaixo ó, a energização, então eu tenho que fazer um ajuste fino aqui para coordenar. Se eu quiser que ele atue mais rápido, um pouquinho mais rápido e diminua esse tempo, eu posso fazer isso daqui, mas é importante que eu respeite esse critério que eu expliquei para vocês. A próxima etapa, que é a etapa 4, que é a formatação, basicamente ela consiste em reunir todos os documentos, seja procurações do cliente indicando que ele é responsável por aquela instalação e o cartão CNPJ dele também para encaminhar para a concessionária, formulários específicos que a concessionária talvez te exija preencher com os dados da instalação, dados do cliente, para poder mandar para ela, para ficar mais fácil dela fazer parte de protocolação lá. Mas o que é mais importante nessa etapa é a parte de como você vai organizar a sua memória de cálculo no documento. Nesse caso aqui específico, eu trouxe para vocês uma sugestão e que a gente segue aqui e que a gente passa para os nossos alunos de como você vai organizar essa documentação toda para você encaminhar. Em primeira etapa, a gente tem aqui uma folha de rosto que a gente vai ter todos os dados do cliente, a RT, para a concessionária poder identificar esse cliente lá nela e saber do que se trata esses estudos, que é um estudo de coordenação e seletividade, quem que é o proprietário, quem que é o responsável técnico, aonde que está essa instalação, a demanda contratada e por aí vai. Está tudo resumido nessa primeira página, a folha de rosto que o cara já vai pegar e já vai entender do que se trata. Nas folhas subsequentes eu já trago a memória de cálculo. Basicamente, pessoal, eu só apresento os valores, os resultados dos cálculos e coloco aqui a indicação de qual foi a equação que eu utilizei para chegar naquela memória, naquele resultado. Então eu apresento os dados que a concessionária me forneceu, que são os níveis de curto-circuito da instalação, o fator de potência da instalação, a demanda contratada pelo cliente e a corrente nominal calculada com base na demanda contratada.
como eu já falei para vocês, essa corrente nominal pode ser com base na potência instalada também. E a tensão nominal do sistema. Eu venho aqui e faço vamos dizer, um resumido de todos os transformadores com as informações importantes para o estudo, que são o tipo do transformador, se ele é a óleo ou a seco, a potência nominal de cada um, a corrente nominal, a corrente de magnetização desses dispositivos, a impedância percentual e as correntes ANSI e NANSI dos equipamentos. E aqui eu indico como que eu fiz esses cálculos aqui. E eu tenho aqui também um carimbo na página, que é importante identificar toda a página e todas elas serem assinadas pelo profissional. Na próxima página, eu defino as correntes de partida, de fase, de neutro, corrente instantânea de fase, o transformador de corrente, que é o TC, que eu vou utilizar na instalação. Nesse caso, eu estou utilizando só o TC. Não foi definido nenhum TP, que eu não estou colocando nenhuma função que exige TP. E colocando tudo isso daqui, pessoal, isso aqui, mais uma vez, a concessionária determina muitos desses fatores aqui, tá ok? Eu coloco qual foi a memória de cálculo que eu utilizei para chegar naqueles parâmetros ali, que nesse caso aqui foi essa daqui para esse coordenograma, no padrão da CPFL. Cada concessionária tem o seu padrão, vale frisar, e ela traz isso na norma dela. Tá aqui tudo discriminado, bem tranquilo. Depois, o que eu trago aqui? Eu trago o coordenograma. Esse coordenograma é exatamente aquele que eu fiz com vocês lá. Lá ele já puxa automático para cá, com aquelas alterações que eu fiz. Então, aqui o avaliador vai verificar o que você está querendo colocar para ele aqui. É muito importante que tenha legenda nos coordenogramas, pessoal, indicando nos gráficos. Por quê? Se não tiver isso, você vai tomar pau no seu coordenograma, porque não tem nenhuma indicação do que é cada curva. Ele vai falar, eu não sei o que é cada curva, eu não posso falar que isso está correto. Tá ok? Então, traz o coordenograma, evidencia via legenda o que é cada curva e fica pronto aqui. E, por fim, o ajuste do relé. Isso daqui é muito importante, pessoal, porque você fez uma memória de cálculo e você vai ajustar o relé. O ajuste do relé tem um limite, os relés aceitam determinados ajustes e outros não. E você tem que ver se os cálculos que você fez correspondem ao que o relé aceita. Se corresponde, você tem que colocar aqui uma memória de todos esses ajustes correspondentes. Esse aqui é um relé Pextron. O relé Pextron ajusta corrente de partida, curva, dial de tempo e por aí vai. Então, foi ajustado conforme o relé Pextron pede, conforme ele preconiza, tanto para fase quanto para neutro. Mas tudo seguiu aquela memória de cálculo que eu mostrei para vocês lá em cima, pessoal. Com relação à formatação, isso daqui é muito importante que vocês tenham cuidado nisso, para que vocês tenham uma organização de raciocínio no seu documento final que você vai apresentar para a concessionária. E 2, não precisa você ficar fazendo linha a linha dos cálculos. Não, você pode colocar só o resultado e colocar aqui para a concessionária qual que foi o critério de cálculo que você utilizou, a equação, para você chegar naquele resultado, tá ok? Vamos agora para o nosso passo 4, que é propriamente o projeto da subestação. Aqui eu vou mostrar para você quais são as orientações, ou seja, a metodologia que nós estamos passando passo a passo, e na próxima aula a gente vai fazer isso tudo e mostrar para vocês. Então, vamos dar sequência ao projeto. Primeiramente, a base do nosso projeto vão ser o carimbo e o formato. O carimbo e o formato é muito importante, pois vai ter aqui muitas informações importantes. Se você está aprovando o projeto na subestação, que é os dados do cliente, a localização dele, os dados da RT, do responsável técnico, a folha desse projeto. E também tem concessionárias que elas solicitam folhas específicas. Por exemplo, esse daqui é uma folha específica de concessionária, que ela pede para você um campo que ela vai colocar o carimbo de aprovação dela. Então, é tudo conforme as recomendações dela, o carimbo. Mas você, nada impede de você ter o seu carimbo também, como a gente tem aqui na padronização nossa, esse carimbo aqui padronizado, que é esse A0zinho aqui, por exemplo, ó, um dos exemplos, né? Que é uma das formatações que a gente tem, que ele ainda tem a parte de identificação no desenho aqui, tranquilo? Então, preparado o carimbo, o que a gente vai observar agora é seleção de matrizes. Formato e carimbo, tá, pessoal? Esse daqui é o carimbo, tá certo? Que é onde vai as informações. E esse daqui é o formato em si, tá? Tem formatos que já tem indicação de folha de dobra e etc. Então, isso vai depender do quão elaborado você quer e a gente, a depender também da situação, a gente utiliza determinado formato. Mas, normalmente, a gente tem o nosso formato da mesh, que é o carimbo nosso, e tem o carimbo no caso de concessionária. Então, a gente deixa ali os pontos principais que ela pede, tá?
Seleção de matrizes. A gente, pessoal, já tem uma seleção de matrizes personalizada que a gente foi montando ao longo do tempo e a gente utiliza uma ferramenta que é chamada Tool Palettes, que é isso aqui que vocês estão vendo. Ó. Eu vou mostrar na próxima aula o funcionamento dela melhor. Que é o quê? É essa organização de todas as informações, por exemplo, de equipamentos, chave seccionadora, eu tenho nível de tensão de 15, 35 kV aqui, de vários níveis de tensão, mesma coisa, chave seccionadora, disjuntores, entendeu? A gente tem tudo separado, transformadores de diversas potências e ao alcance das mãos. Por quê? Isso aqui dá velocidade. Se você for lá acessar um desenho, não, pessoal, você já tem que ter as suas matrizes organizadas e selecionadas. Aquelas que você mais utiliza já tem que estar ao alcance da mão. A não ser que, por exemplo, você tem que fazer um detalhe específico, ele não vai estar ali. Mas até detalhes, você pode ter detalhes padrão aqui, por exemplo. Ó. No caso aqui, ó, tem detalhes padrão aqui, ó, que é detalhe de janela veneziana, detalhe de cavalete. A gente já tem aqui no Tool Palette e é bem simples, pessoal. Eu venho no Tool Palette, seleciono o equipamento que eu quero. Por exemplo, que eu vou selecionar aqui um transformador 225 kVA seco. Selecionei ele, coloco no meu desenho. Normalmente a gente começa o desenho na escala 1:1, tá ok? E ele já vem aqui. E aqui, ó, por exemplo, eu estou desenhando à vista um corte, por exemplo, eu estou vendo ele lateralmente. Só se eu estiver desenhando um cubículo, eu quero ver o quê? Ele de lateral. Tá vendo aqui, ó? E aí, se eu quiser espelhar ele, eu só clico aqui. Se eu quiser mudar a posição dele também, eu posso mudar aqui, ó. Ok? Então, isso aqui, pessoal, é ferramenta, é o que eu falei para vocês. Nós desenvolvemos ferramentas para ter produtividade. Você querer fazer sem ter ferramenta, sem ter biblioteca, sem ter uma base, não é impossível, mas você tem que ter a informação, a orientação, que é o que a gente está dando aqui agora. Então, biblioteca, utilize essa ferramenta do Palette, construa as suas bibliotecas, que é o principal. E aí, agora na etapa de projeto, a gente já tem as matrizes separadas, que aqui a gente já tem no Tool Palette, a gente tem as principais matrizes aqui, é o suficiente para a gente montar uma subestação que está tudo aqui. Notas padrão. Em se tratando de projeto de concessionária, a gente tem também as nossas notas padrão, que se aplicam de uma maneira geral, por exemplo, cor de barramento, qual que vai ser o condutor de aterramento. Já existem orientações aqui que foi embasada em normas de concessionárias, né, que a gente pega os principais itens que a gente vê que sempre vai ter, e também 14039. Então, tenham esse texto aqui pronto, a gente já tem esse texto pronto aqui e outros textos também, por exemplo, projeto de SPDA, projeto de cabeamento estruturado, projeto de baixa tensão, a gente já tem as notas padrão. Claro que a depender do projeto, se tiver alguma coisa mais específica, a gente tem que adicionar as notas para aquele projeto, mas a gente já tem uma base, isso é produtividade, pessoal, tá ok? Produtividade. A gente tem que pensar que é o seguinte, o projeto, beleza, de subestação não é nem tanta gente que faz, mas se você já começa com uma base dessa de ferramental desse, que é uma ferramenta, inclusive, totalmente automática, se vocês virem aqui, ó, você muda corte, muda vista superior, dá produtividade. Então, se você já começa com produtividade, você já está na frente. Se você já começa no projeto de subestação, você já está na frente em relação à média do mercado. E se você começa com produtividade, vai ser difícil te alcançar. Então, a meta nossa é essa, pessoal, aumentar a produtividade do profissional e a nossa consequentemente, tá ok? Então, notas padrão, nós já temos aqui as nossas notas padrão, inclusive tem na nossa Tool Palette, para a subestação, elas têm separado. Definição da planta baixa. Quando a gente foi no local, como eu falei para vocês, nós definimos aonde ficaria a subestação. Nesse caso aqui, pessoal, é um projeto de uma usina, tá? É um projeto de subestação para usina solar e é uma cabine compartilhada, ou seja, tem 2 acessantes. É um projeto que nós fizemos de um cliente nosso aqui, que eu trouxe para vocês. Pessoal, eu trago aqui coisa prática para vocês, não estou trazendo nada que eu tirei da minha cabeça ou de um livro. Tá? Claro que as informações técnicas vieram de um livro, vieram de normas e do meu conhecimento na graduação e durante a experiência que eu tive, né? Mas, que nós tivemos, na verdade, tanto eu quanto o Rocha, mas a informação aqui que eu trago é prática. Isso é um projeto real que foi mandado para a concessionária e foi aprovado. Tranquilo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, então. A gente vai definir a planta baixa. O que é a planta baixa, basicamente, pessoal? São as paredes, são os cubículos. O layout básico vem da definição dos cubículos. Esse aqui, por exemplo, esse projeto, eu tenho um cubículo de entrada, que vai fazer a derivação para os 2 acessantes, um cubículo de medição, de proteção e um cubículo de medição particular
do cliente. Então, eu defini a planta baixa, que são basicamente as limitações paredes, e nisso está incluso eu definir dimensões mínimas do cubículo, porque isso é normatizado pela 14039. Eu defini os tamanhos aqui, a profundidade do cubículo, também espaços de corredores, entradas e saídas, o tipo de porta, se ela vai ser corta-fogo, se ela não vai ser corta-fogo, se vai ser veneziana. A parte também de encaminhamentos, como que eu vou fazer os encaminhamentos aqui, as caixas de passagem, ok? Tudo isso tem que ser previsto. Então, eu primeiro começo com a vista em planta. Ela era dessa forma aqui, mais crua, tá vendo? Que eu comecei com ela em planta e defini, portanto, um layout básico da minha subestação. A parte de distribuição, né? Que são a tubulação, certo? Que no caso aqui a gente pode utilizar Canaflex, pode utilizar eletroduto também galvanizado, então vai depender do tipo de aplicação também. Então, definir a planta baixa, ou seja, todos os meus cubículos, as distâncias mínimas, espaços de circulação, definir também entradas e saídas da subestação. Devo definir também a parte de refrigeração da subestação, ou seja, normalmente utilizam-se as venezianas. Deixa eu mostrar um corte para vocês aqui, ó. São as venezianas e elas têm que ser protegidas por grade, tá, pessoal? Uma grade de tela com a malha inferior lá a 0,5 milímetro para não entrar bicho, ok? Rato, cobra, esse tipo de coisa. Então tem que ser protegida ainda e também tem que exercer a função de ventilar. Tranquilo, definimos aqui a planta baixa, ou seja, como que vai ser a disposição física dos meus cubículos, os espaços de circulação. O que eu vou fazer agora? Eu vou definir a malha de aterramento. Quando a gente está tratando de subestação para concessionárias, há concessionárias que elas já determinam a quantidade de hastes e os condutores a depender da potência da subestação. Mas muitas concessionárias, e quando você for projetar uma subestação interna do cliente, você tem que dimensionar essa malha, que envolve a parte de estratificação do solo, que previamente você vai ter que fazer as medições do solo, das grandezas elétricas do solo, para fazer a estratificação do solo e também dimensionamento da malha de aterramento. Então aqui eu já estou pressupondo para vocês, nesse caso, uma malha de aterramento que foi calculada para esse projeto, que ela é composta aqui de 15 hastes, tá ok? Se eu não me engano, 1, 2, 3, 4, 5, exatamente, são 20 hastes, na verdade, que foi feita essa malha de aterramento aqui. Então, pessoal, a definição da malha de aterramento deve ser feita pelo projetista. Se ele está fazendo o padrão da concessionária, há concessionárias que têm um padrãozinho, tá? De quantidade de hastes e espessura e tudo, ou deve ser seguido as normas ABNT para se definir a malha de aterramento. E você vai ter que definir tudo, tensão de passo, torque, vai ter que definir a espessura dos condutores, as dimensões da malha, a quantidade de haste, e tudo isso deve ser definido e ter o memorial descritivo do aterramento. Tá ok? Então, estou partindo do pressuposto aqui, estou passando um passo a passo, mas nós vamos tratar melhor disso na próxima aula. Então, definida a malha de aterramento, que já veio do estudo do aterramento ou a concessionária já forneceu, a gente vai dispor as hastes aqui na subestação. Pessoal, não necessariamente a malha de aterramento da subestação tem de estar embaixo da subestação. Há situações que ela não tem condição de estar aqui embaixo, um terreno muito rochoso, que você realmente não vai conseguir rasgar ele, você pode colocar deslocado. É facultado essa opção, tá ok? O importante é que todas as partes metálicas da subestação e o sistema de aterramento aqui esteja interligada a esse subsistema de aterramento da subestação que o projetista dimensionou. Tranquilo? Então, fizemos a planta baixa, dispusemos aqui toda a malha de aterramento com as hastes, ok? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos dispor os equipamentos na subestação. Essa disposição, pessoal, ela fica bem mais rápida quando a gente começa, primeiro, na vista em planta, que é essa vista aqui de cima, tá? E aqui facilita demais essa biblioteca aqui. Eu, estando de posse disso daqui, no caso esse desenho já está escalado, tá, pessoal? Eu, por exemplo, vou colocar uma chave seccionadora lá na planta. Eu seleciono o meu componente aqui, coloco ele aqui na vista superior, né? E posiciono ele lá na minha planta. Eu posso dar o rotate nele aqui, ó, e colocar na posição, por exemplo, que a parede está do lado esquerdo aqui na minha. E posiciono. Normalmente a gente já começa desenhando no 1 para 1 e depois a gente escala o desenho. Tem gente que usa o layout também. Nós não utilizamos o layout porque há muitos anos acostumamos a escalar o desenho, tá ok? E não utilizar o layout. Mas eu recomendo muito que, se você está começando agora, você já utilize o modo layout para impressão. Mas beleza. Então,
fizemos a montagem em planta, que é o quê? Colocar todos os equipamentos da subestação. Iluminação, iluminação de emergência, caixas para relé, colocar também os eletrodutos, encaminhamentos das fiações dos TCs e TPs de medição, ok, da concessionária e de proteção do cliente, ou até mesmo de medição do cliente, nesse caso aqui, por exemplo, que tem. Colocar os disjuntores, chaves seccionadoras, TPs, TCs, muflas, isoladores de pedestal, todos na vista de planta. Depois, o que a gente vai fazer? Definimos toda a vista de planta da subestação, que é exatamente isso daqui, ó, que a gente fez, e a gente já fez o aterramento também. O que nós temos que fazer agora? Nós vamos fazer todos os cortes / vistas, né? Que é o quê? Eu detalhar, um certo detalhamento da subestação para que a pessoa que for executar, ela entenda o que está sendo feito. Por exemplo, vista lateral aqui, ó, corte A da subestação, ó, vista lateral dela, vista pelo lado de dentro da grade. Entra, mufla, para-raio, passa pelos isoladores de pedestal, cai no outro isolador de pedestal, deriva aqui para o outro acessante, sai em condutor para ele lá isolado, passa pela bucha de passagem interna e interna, de novo isolador de pedestal para dar sustentação para esse barramento, passa pela medição aqui da concessionária, depois passa pela proteção e passa pela medição do cliente, tranquilo? Chaves seccionadoras aqui, isso aqui é 34,5, tá ok? Essa subestação. Então, basicamente, pessoal, é definir os cortes. Ainda não estou fazendo chamadas, estou só desenhando os cortes. E da mesma forma, sempre utilizando os palas aqui, ó. Da mesma forma que eu peguei o corte superior daquela chave seccionadora, quando eu for fazer ela em corte aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a vista lateral dela para colocar ela na parede da subestação. Tranquilo? Então, vamos lá. Montei esse corte lateral, monto o corte lateral do outro acessante e também eu tenho que mostrar as grades, pessoal, que são os proteção contra toques acidentais, né, que é uma proteção, vamos dizer assim, indireta, que vai, se o cara estiver manuseando aqui, ele não vai tocar no barramento, tranquilo? E aqui está a vista das grades, tá? Do lado de fora aqui, vendo as grades. Punhos de acionamento, sinalizações, né, para não manobrar sobrecarga, perigo, alta tensão. Então, basicamente nesse passo, a gente vai fazer todos os cortes, tanto do lado de fora, quanto de parede a parede da subestação. Se você observar aqui, ó, esse corte FF aqui, ó, se eu vier no desenho aqui, ó, corte FF, ele está pegando aqui nesse alinhamento aqui, ó. Vou só mostrar para vocês, ó. Ó o alinhamento do corte. Então, eu estou vendo a parede da frente aqui, ó. Vou colocar uma seta aqui, ó. Estou vendo nesse sentido aqui, ó. Essa é a parede que eu estou vendo esse corte FF, ó. Olhando para a esquerda. Então, ele está representado aqui, ó. E eu vou mostrando parede a parede de cada cubículo para vocês verem aqui, para o cara entender como que deve ser construído. Isso é muito importante, pessoal. Isso é um pouco de detalhamento e também está em cortes. Mas eu estou te mostrando a sequência que a gente segue. A gente vai dando os cortes da subestação, parte por parte, e sempre utilizando aqui a nossa biblioteca do nosso Tool Palettes, né? Ok, fiz os cortes e vistas, vou para a próxima etapa. Qual que é a próxima etapa? Detalhamento propriamente dito. O que vai vir no detalhamento? No detalhamento, a gente vai fazer o quê? Detalhes de caixas de aterramento, como que vai ser enterrado, como que vai ser feita a conexão, quais são os condutores, o tipo de tampa utilizado, por exemplo, no aterramento, a profundidade que eu vou enterrar esse condutor. Eu tenho aqui também a parte que é o detalhe da caixa separadora que é o SA, separadores de água e óleo, né, que tem que ter em subestações, e a gente faz o detalhamento disso. Faz o detalhamento da malha de aterramento em separado. São duas subestações aqui, na verdade, tá, pessoal? Faz o detalhamento da malha de aterramento em separado aqui, como vocês podem ver. Então, é isso que você tem que fazer. Cortes aqui de como que vai ficar essa caixa de contenção, como que vai ser a derivação do QGBT. É exatamente isso. Qual que é o princípio do detalhamento? É deixar a pessoa que está vendo o projeto em planta entender melhor o desenho. Ou você mostrar aquilo que tem que ser mostrado para o cara seguir exatamente as premissas. O memorial descritivo é a mesma coisa, ele segue isso. É uma informação complementar que vai fazer com que quem for construir isso daqui tenha embasamento para construir da forma como você pensou, da forma como você planejou. Por isso é muito importante detalhamento em memorial descritivo, tá ok?
Feito isso, a gente vem na parte de legenda, que é uma parte muito importante. O que é legenda, pessoal? São as próprias chamadas aqui, ó, legenda. Eu vou detalhar cada equipamento que está na minha subestação e a gente faz as chamadas dele do que é. Isso aqui é uma coisa muito utilizada para projetos no padrão da concessionária, tá? Para você entregar para ela, ela exige nesse padrão de chamada, mas para cliente também isso é muito bom, porque é muito bom essas chamadas. Dá um trabalhinho para você montá-las, mas é muito bom. E ela você vai aqui, ó, 15. O que é o 15 aqui? Você tem que detalhar o que é o 15 aqui, ó. É o transformador de potencial 138022110 de 1000 VA para alimentação do relé. Tudo está especificado aqui na legenda e tudo tem a sua chamada. Isso é muito importante para o desenho ser entendido pelo executor do projeto. Então, temos chamadas aqui nos cortes, propriamente dito, e aqui o corte de entrada, que eu não mostrei para vocês, que é onde tem a derivação aqui, um ramal subterrâneo de entrada, e aí a gente vai ter a nossa subestação. Então, vimos aqui os seguintes pontos. Legenda, mostrei para vocês agora o que é, como que ela funciona. Vou mostrar, aprofundar melhor na próxima aula, tá? E aqui a gente está seguindo só o passo a passo que eu estou mostrando para vocês. Quadro de cargas. O quadro de cargas e demanda, ele tem que ser apresentado para a concessionária. Nesse caso aqui em específico, ele está aqui em separado aqui. Como é só de uma usina, e lá a gente só tem uma sala de operação e manutenção para esse projeto, e também só iluminação de pátio, a gente previu algumas cargas aqui. Ficou pequeno esse quadro de cargas, mas para a concessionária, você tem que apresentar esse quadro de cargas com a demanda que você calculou lá junto com o projeto, e também é importante que ela venha no memorial descritivo. Por que eu tenho que demandar essa relação? Vai ser muito importante nas definições do estudo de proteção e também para a concessionária estar ciente de qual a demanda você vai contratar e que ela tem que atender, né? O outro ponto é a lista de materiais, tá? Lista de materiais e memorial descritivo. Falta uma coisa aqui, pessoal, no detalhamento é importante também diagramas unifilares. Se você observar aqui nessa planta aqui dessa usina, eu tenho um diagrama unifilar da usina toda. O que é desse diagrama unifilar? Tem o religador da concessionária, ok? Sai do religador da concessionária, passa naquele poste lá, ó, que ele começa aqui o poste, que é esse poste aqui, ó. Esse poste aqui, que tem chave Mateus, para-raio e etc. Se vocês observarem, está tudo representado aqui, ó. Para-raio, a chave fusível, que está aqui, desculpa, para-raio, chave fusível que está aqui em cima, o cabo entra na subestação, vem numa múfla, como eu mostrei para vocês, para-raio vai para o outro acessante, continua no acessante 1, o acessante 2, desculpa. E aí vai fazendo aqui o diagrama das proteções, onde eu vou ter as proteções mínimas para um sistema fotovoltaico, que são essas daqui, tá? Para esse caso dessa concessionária, mas está no módulo 3 do Prodis, quais as funções mínimas para proteções em sistemas de mini geração. Disjuntor, os equipamentos que vão sensibilizar TCs e TPs para mandar informação para proteção. Aqui no caso a gente colocou uma medição do acessante, que é particular dele, um cubículo exclusivo para a medição dele. E aí vai para o campo. Aqui, no caso, ele está indo para um transformador que não está dentro da subestação. Não sei se vocês observarem, o transformador não está dentro da subestação. Em caso de usinas, quando usinas maiores, como o layout fica muito extenso, muito longo, a gente coloca a subestação próximo dos módulos, que aí vem em média tensão para a subestação principal, que é só medição e seccionamento. A transformação mesmo vai estar mais próximo lá dos módulos fotovoltaicos, tá? Tranquilo? Então, esse é basicamente o nosso projeto, pessoal. Nós vamos tratar melhor na prática na próxima aula, mas a gente vai encerrar por aqui esse nosso passo 4 e vamos agora para o nosso passo de número 5. Por fim, a gente tem que fazer a homologação. Ou nós vamos submeter para a concessionária, ou nós vamos submeter para o cliente para a gente entregar a revisão final e ter a última parcela do nosso pagamento, vamos dizer assim, dado que a gente já entregou todo o projeto, ou então que a gente já aprovou junto à concessionária, que ele já vem com um carimbo de aprovação, que ele já pode executar aquela obra ou fazer aquela alteração na subestação dele. Seja também que ele pode fazer também um aumento de demanda, pois às vezes você não precisa do projeto, ele precisa só aumentar a demanda, pois a subestação dele já está de acordo com as normas da concessionária.
tá ok? Então, no passo de fazer a homologação junto à concessionária, o que a gente tem que encaminhar para a concessionária? Normalmente, sempre, a ART vai ter que ser encaminhada daquele projeto, os dados cadastrais do cliente têm que vir no corpo de todo o memorial descritivo, de todo o seu estudo de proteção e seletividade que você vai submeter, e muitas vezes ainda tem alguns formulários que vão em paralelo que as concessionárias pedem, depende de cada concessionária. Tem concessionária que pede que não. Vamos dizer que em torno de 30% das concessionárias pedem ainda algum outro formulário que tem que ir em anexo para você aprovar o seu projeto. Outras não, você só encaminha aquela documentação, claro, de acordo com a normatização dela e de acordo com as normas ABNT, claro que tem que ser respeitadas e tem grau de hierarquia superior para que ela aprove seus projetos. Tranquilo? O outro ponto é o seguinte, a gente vai submeter para a concessionária. Normalmente, toda concessionária vai ter que protocolar. Ela tem que protocolar, é um item obrigatório e está na ANEEL 414, tá? Que regulamenta o fornecimento. Então, ela tem que fornecer um número de protocolo. Aqui na CEMIG chama ordem de serviço. Você pode pedir isso daí junto na agência virtual. Tem concessionárias que têm sistemas online, que normalmente eles chamam de agência virtual, ou você tem que submeter o projeto por meio físico. Elas têm as agências físicas, você vai lá, imprime tudo, plota os projetos, plota a documentação, memorial descritivo, coloca, envelopa tudo e você vai lá e homologa e protocola aquele processo e você tem que aguardar. Normalmente, esses processos demoram em torno de 30 dias, que é o prazo da ANEEL 414. Se a concessionária não respeitar, você pode abrir uma reclamação junto à ANEEL para falar que ela não está cumprindo aqueles prazos e ela vai te atender. Diversas vezes aqui, nós já abrimos reclamação junto ao órgão. Claro que dentro das regras, como eu te falei, 30 dias está previsto na norma da ANEEL, na resolução normativa da ANEEL, então você pode reclamar. Quem não sabe sobre todas as regras de fornecimento e do trato com a concessionária, qual que é a lei que regulamenta isso, é a resolução normativa 414 da ANEEL. Então, se você tiver alguma reclamação com a concessionária, consulta lá primeiro e também o Prodiste para você fazer essa reclamação embasado em um documento legal que a concessionária vai ter que acatar, tá ok? E deu esses 30 dias, a concessionária tem que te responder, falando, seu projeto foi aprovado, seu cliente vai poder, ou não, seu projeto não foi aprovado e ela é obrigada a te falar os motivos da reprovação. Se ela não te falar os motivos da reprovação, você pode encaminhar o projeto de novo e aí ela é obrigada a te responder num prazo menor do que 30 dias. Está escrito isso também na ANEEL 414. Então, tenham atenção às regras do jogo, não só a norma da concessionária, mas também as regras paralelas ao jogo, como eu te falei, a resolução normativa, para que você esteja amparado e preparado. Caso dê um problema, você oriente o seu cliente da maneira correta para tranquilizá-lo e também para que você consiga aprovar o projeto mais rápido, seguindo as regras do jogo. Caso você for fazer uma homologação com o cliente, ou seja, a apresentação do projeto, você pode agendar com ele uma reunião para fazer uma apresentação daquele projeto, como que foi definidas as diretrizes iniciais, como que foi executado o projeto, quais são as diretrizes que foram seguidas, como ele ficou no final, e o cliente vai passar pelo crivo dele, se vai atender aquela nova instalação, junto com o corpo e a equipe técnica dele, para falar, está ok o seu projeto, é isso que eu queria, e você fecha aquele processo ali. Ou não, eu queria fazer algum tipo de alteração aqui, ou adicionar alguma coisinha. Claro que dentro da medida do possível, dentro do que foi combinado, né, dentro do projeto inicial, na reunião inicial, para que você faça essas pequenas alterações, mande para a nova reavaliação e finalize o seu processo de projeto. Nos dois casos, você finaliza com o aceite do cliente e no outro caso, na verdade, você finaliza com o aceite da concessionária e você entrega com carimbo, o equipamento carimbado, o projeto carimbado que a concessionária te fornece, falando, esse projeto foi aprovado, o número de protocolo lá, assinado pelo avaliador, e você entrega para o seu cliente. E também finaliza o processo do seu projeto, tá ok? Na próxima aula, a gente vai tratar um pouco mais, vou mostrar um projeto montado na prática para você e um coordenograma montado do zero na prática para você também ver tudo isso feito, como que é feito, para você ter essa orientação. Aqui eu te passei toda a metodologia, que são esses 5 passos, e depois, na próxima aula, a gente vai ver a prática mesmo do negócio. Gostou do conteúdo que a gente passou para você? Eu espero que sim. Afinal, foi necessária muita dedicação, tanto minha quanto do Rocha, e também da nossa equipe, para passar
um conteúdo de qualidade para você. A gente vai finalizar aqui a nossa aula, mas na aula que vem a gente vai montar para você um coordenograma do zero para que você conheça melhor esse passo a passo que a gente tratou aqui. Além disso, a gente vai também trazer um projeto de subestação desde a sua planta baixa até a sua concepção final, para que toda a ideia, tanto do projeto da subestação quanto do estudo da proteção, fique claro dentro da sua mente. Além disso, eu vou te fornecer toda a documentação da aula que vem, que tem projetos de subestação e o estudo de proteção modelo, para que você conheça melhor como deve ficar a sua documentação final. Muita gente está nos perguntando nos comentários aqui mesmo desse evento e nas nossas redes sociais como que pode-se obter resultados com projetos de subestação e estudos de proteção. Na verdade, a gente tem sim um programa de treinamento online de estudos de proteção e parametrização de relés, como também de projetos de subestações. No entanto, eu não quero que você se preocupe com isso. No momento oportuno, eu vou te falar a respeito disso. Nesse momento, eu quero que você se concentre em aproveitar ao máximo esse evento, que foi feito com muita dedicação. Na aula que vem, nós vamos botar a mão na massa na prática e ver como que você mesmo pode implementar todos esses 5 passos que nós aprofundamos aqui nessa aula de agora. Nesse momento, deixa aqui agora o seu comentário, as suas dúvidas e dificuldades para que a gente possa tratá-las, saná-las e a gente evoluir junto com todos os profissionais que estão participando desse evento memorável. Além disso, a gente tem as nossas redes sociais, onde a gente posta diariamente conteúdos da área de engenharia elétrica mais específica, de estudo de subestações e projetos de subestações. Perfeito? Você pode acompanhar que é o nosso canal do Instagram e o nosso canal do YouTube e LinkedIn também. Então, não perde tempo, já acaba essa aula, se inscreve lá para que você não pare de evoluir. Por hora, eu me despeço de vocês e a gente se vê na nossa próxima aula, onde a gente vai botar a mão na massa na prática.